Vou falar um pouco hoje de neurose obsessiva. O que é neurose obsessiva? Se forma a partir de uma divisão que separa a representação do afeto, o que caracteriza os tipos clínicos de neurose e a localização desse afeto que se desligou de uma ideia. Por exemplo, na histeria de convenção, esse lugar para onde o afeto se desloca é o corpo. Por isso chamamos esse processo de convenção. Na fobia, o destino é um objeto. E na neurose obsessiva, o afeto é deslocado para uma ideia substitutiva. A neurose obsessiva é descrita como uma doença de pensamento. Com muita frequência, o próprio pensamento assume sua capacidade de ser julgado e avaliado como um desejo. Ou seja, pensar que algo pode acontecer é imediatamente sentido como um desejo de que aquilo realmente aconteça, o que provoca angústia e medo no paciente. A neurose obsessivo-compulsiva. Freud também associou a neurose obsessiva com processos ligados ao contágio e ao contato. É o caso de alguém que sabe que trancou a porta, mas volta para conferir se realmente trancou. Possui o hábito de contar azulejo, fazer listas, ou até que leva repetidamente as mãos. Quer dizer, lava repetidamente as mãos. Neste caso, o pensamento passa a adquirir propriedades fantasiosas e passa a ser obsessivo. Já os atos ligados às ideias obsessivas são comportamentos compulsivos. A ideia obsessiva é um pensamento que adquire uma forma de fixação, um desejo que algo se realize, quando o recalcamento, o desligamento entre duas representações, entre uma representação e um afeto, como citado no início. Ameaça-se desfeita e aparece uma defesa secundária, os atos. São atos compulsivos, temos assim a neurose obsessiva compulsiva. Quando o neurótico estabelece restrições de atos e pensamentos do tipo precisa andar apenas em cima da linha, ficando implícito que se andar fora dessa linha, algo ruim irá acontecer. Esse algo ruim impõe uma dor psíquica por ser indeterminado. Não se sabe o que pode acontecer de fato. Essa angústia faz com que o neurótico passe a ser dominado por obsessões e compulsões, que por muitas vezes restringe drasticamente a sua capacidade de amar e trabalhar. O neurótico e a dúvida. Sigmund Freud retrata esse quadro em sua obra O Homem dos Ratos, onde seu paciente encontra-se em uma situação na qual não é capaz de tomar decisões. Ele não sabe se deve se casar com uma mulher ou com outra. O quadro evolui para a indecisão se não sabe se deve ou não se casar. Posteriormente evolui para a dúvida se ele deve ou não prestar a prova final de advocacia para ter um trabalho e por isso escolher se irá se casar ou não e com quem. Caso entendemos que as ideias obsessivas formam cadeias que se estendem e se prolongam, limitando a vida do paciente. A dúvida paralisa a pessoa neurótica. Freud nos diz ainda que o neurótico parece criar um tipo de religião particular, ou seja, ele possui um sistema de crença particular que, se ele violar algo, nesse sistema será punido. Então, para evitar a punição, ele precisa realizar certas tarefas e passa a ritualizar sua vida com regras. Característica de uma pessoa neurótica. Os neuróticos obsessivos são pessoas excessivamente controladoras. Possuem um sistema que não pode ser flexibilizado. Por existir uma lei psíquica que impede, são pessoas com exigências muito detalhadas sobre a realidade onde vivem. É muito típico encontrarmos processos ligados à higiene, limpeza e temor em ser contaminado. Eventualmente, as pessoas neuróticas se tornam intolerantes com experiências sociais que consideram desagradáveis. Criam um distanciamento onde tudo precisa estar limpo e sob controle, onde nenhum risco é tolerado. Apesar de ser conhecida como a doença do pensamento, é também uma doença da culpa. Além de temer a culpa, a pessoa cria os pretextos para viver em estado de culpa. O obsessivo teme muito desejo, e isso ocorre porque uma das faces do desejo é justamente o risco. Por isso, o sintoma fundamental da neurose obsessiva para Freud é a dúvida. A pessoa coloca-se em dúvida o tempo todo, se mantém em uma condição que possa alimentar esse estado de dúvida. Essa culpa típica do neurótico é gerada por uma covardia, um recuo, um temor que empenha-se para alcançar o que deseja. Outro traço marcante da neurose obsessiva é a forma como relações ambivalentes são construídas. Um amor excessivamente idealizado em que a pessoa não se sente merecedora, por isso não consegue declarar-se para quem ama. O neurótico tem dificuldade em articular a dimensão do desejo com a da demanda. O amor superestimado frequentemente inverte-se em ódio, e essa alteração, em seu contrário, leva a alteração de humor, alteração das relações e cortes bruscos e sumiços inexplicáveis. Outra característica importante são as formações reativas. Pessoas com forma falam de muito puritana, que são muito críticas, mas que fazem desse excesso uma forma reativa, ou seja, um excesso
feito para negar e encobrir uma falta. No fundo, a pessoa se acha inferior ou incapaz, julga ser ou ter justamente aquilo que está criticando. A formação reativa faz o contrário do que o sujeito pensa que está fazendo. Como exemplo, podemos citar um maníaco por limpeza que, na verdade, possui algo muito sujo em sua vida e não é capaz de perceber. Pessoas acumuladoras acreditam que tudo em ordem, mas não juntam cada vez mais caixas cheias de objetos e bagunça. Há uma contrariedade, uma contradição nesse sintoma secundário, o que chamamos de formação reativa. O isolamento de afetos. Mais um mecanismo de defesa utilizado pelos neuróticos é o isolamento. Para ele, as coisas estão quando elas estão isoladas, o que tem a ver com separar afetos e representações. Isolamento é separar pensamentos e sentimentos, registrar com extrema independência esses dois. Um exemplo, a pessoa em uma determinada situação age de forma fria, indiferente a outra ou sem empatia, simplesmente por estar seguindo regras, estar seguindo o regulamento, fazendo o que é certo. Acredito que a maneira como todos deveriam se comportar é um isolamento de afeto. Ao longo do tempo, gera-se um esgotamento dessa estratégia devido à pessoa não conseguir efetuar isolamento em todos os campos de sua vida. Ao momento em que as duas coisas, sentimento e representação, se aproximam e a pessoa sente angústia e ansiedade e começa a produzir mais estratégias de isolamento. Um exemplo atual muito frequente nessa situação é quando a pessoa imagina que irá resolver os conflitos de sua vida mudando de cenário. Muda-se de emprego, de cidade, de país, de namorada, etc. Mas é uma alteração na realidade que irá justificar o isolamento de afetos, como se pudesse colocar uma parede em cima de tudo, anulá-la e ela simplesmente deixará de existir como mágica. Poderemos saber que continua existindo dentro da gente. Não ocorre o luto, mas há uma transição do afeto, mas sim uma busca ruptura. Considerações sobre a neurose obsessiva. Considerações finais. A histeria é um campo mais amplo das neuroses. A neurose obsessiva é um tipo subgrupo da histeria. É um quadro difícil de tratar e o tratamento é longo. Pode ser uma estrutura verdadeiramente particular e complexa. Com frequência, o paciente começa a racionalizar os seus próprios processos como se ainda fosse sair dessa situação controlando, passa a ser então obsessivo com a própria terapia. Passa a comportar-se a partir do que o analista diz e a partir do que lê sobre o assunto, a partir do que entende sobre si. É uma atitude esperada do processo de transferência e faz parte do tratamento, mas nem sempre é o caminho para a saída, para a cura desse sintoma tão presente, tão sofrido, que às vezes associa com o transtorno obsessivo compulsivo, a depressão, a ansiedade e a hipocondria e as fobias. Então falei um pouco da neurose obsessiva, né? Que ele tem uma luta contra o próprio pensamento dele, né? Psicanálise e neurose obsessiva.